Diego, boa noite. Todos os participantes da clínica de hoje à noite, muito obrigado pela participação de vocês. Boa noite a todos. É uma honra ter o Diego Falcão com a gente, preparador físico da Seleção Brasileira Feminina de Basquete. Nós já temos 87 pessoas agora participando da clínica e algumas outras pessoas vão ter oportunidade de assistir ao vivo no YouTube hoje. Eu acho que o Diego não precisa de muita apresentação, já tem um monte de gente mandando aqui no chat elogios a você, abraço, boa noite, aquela coisa toda. Obrigado. Vou ler alguns deles. Eu vi que o Virgil mandou aqui, grande Virgil, Diego, assistente de abraço. negociação. Muito bom. Vi do Rildo também, grande Diego, pessoa Meu do amigo bem. RD. Botou aqui pessoa do Obrigado. bem, todo mundo que te conhece sabe disso. E aí já tem alguém perguntando se a gente vai ter a resenha depois. Como eu te falei, a galera que é participante aqui, que é assíduo do Basquetebol em Foco, da Zoom Clínica, gosta daquela resenha no final. Mas Sim. o show é seu, a apresentação é sua. Vou só dar um último recado aqui para a galera. Galera, eu estou controlando o chat da mesma forma que a gente faz sempre. Todo mundo com o microfone desligado, o Diego vai compartilhar a tela dele, e aí a gente vai fazer uma ordem simples ali para as perguntas, depois que o Diego terminar a apresentação dele. A não ser, Diego, que você no meio queira abrir para algum tipo de pergunta ou debate, aí fica com você. É melhor no final, que a gente faz mais tranquilo todas as perguntas. Eu vou ter o tempo total disponível aqui. Tem a resenha pesada, até porque eu gosto também. Fica tranquilo. Beleza, então eu estou saindo de cena. Galera, com vocês, Diego Vou Falcão. compartilhar a tela, tá? Tá. Tranquilo, Leozinho? Ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Bem, gente, primeiro é um prazer enorme estar aqui com vocês. Fazer parte de um grupo tão seleto desse aí me deixa orgulhoso e muito mais feliz porque eu vou falar da preparação física. Hoje, eu tinha falado com o Marquinhos e com o Léo que meu objetivo era extremamente específico para os treinadores. Eu gostaria de focar, direcionar minha palestra para os técnicos de basquete. Por quê? Porque eu sei que existem muitos termos técnicos, existem algumas situações que muitos técnicos têm muitas restrições, mas eu gostaria de traduzir, de refinar, de deixar bem mais simples esses comandos. Tá? Quero agradecer a presença de todos, fico muito feliz. Espero que vocês gostem. Anote todas as dúvidas, como já foi citado. Eu vou falar toda a palestra. Eu tenho muito assunto para falar, até porque o grupo é muito heterogêneo. Tem gente da base, da escolinha, tem gente que trabalha no alto nível. Então, assim, hoje eu queria agradar o máximo, gregos e troianos, né? Todo mundo. Mas eu sei que é difícil. Então, anotem sua dúvida. Eu vou fazer uma palestra muito rápida, porque nós temos aqui, como o Leozinho já citou, 1 hora. É muito rápido para o tanto de assunto que eu tenho. Tá bom? Hoje o nosso objetivo da aula é identificar as capacidades e características físicas do basquete, entender intensidade e volume, que é uma relação muito boa que os técnicos precisam entender o que é agudo e crônico na prática, diretamente, e como é que a gente resolve essa situação e por que é importante entender isso. Analisar as sequências das cargas, o que influencia a sequência da carga, você ter o que você ter e saber o que você vai dar nesse dia muda no seu treinamento e, consequentemente, no seu desempenho. Categoria de base, o que eu posso treinar, como eu posso treinar, vou citar um pouquinho também. Variáveis do treino, vou falar tudo que a gente faz, literalmente na prática, todas as variáveis de treino, tudo que a gente pensa antes do treino, como a gente organiza. E, por último, eu vou falar um pouco dos mitos do basquete brasileiro, algumas coisas que já está dentro da cultura do basquete brasileiro que a gente pode mudar. Isso depende muito da nossa comunidade do basquete, que questão de treino, e a gente vai falar para alertar. É uma reflexão. Hoje eu quero que vocês saiam, além de pensando tudo que vocês podem fazer estruturalmente, eu quero que vocês saiam com uma reflexão, sabendo que a gente pode fazer melhor para melhorar o nosso basquete brasileiro. Todas as aulas que eu dou, eu sempre entrego esse slide. O treinamento é bem simples assim mesmo. A gente vai só ter um estímulo, uma recuperação e uma adaptação.
tudo que eu vou falar aqui depende desses 3 estímulos, tanto o estímulo de treino, quanto a recuperação, quanto a adaptação. O problema é nós encontrarmos e saber controlar todas as variáveis de cada estímulo. Bem, primeiro a gente tem que saber qual é o metabolismo energético que a gente tem no basquetebol. O que é a prioridade? Então, a gente tem, basicamente, o metabolismo anaeróbio. E quais são as características do metabolismo aeróbio? Anaeróbio. Aí você vai dizer, cara, esse anaeróbio e aeróbio eu sempre confundo. Calma. Fica bem tranquilo que agora vai ficar muito simples. Ó. Quando a gente fala de metabolismo anaeróbio, a gente fala de intensidade, estímulos intermitentes, um exercício ou um esporte sem rotina, sem eventos repetidos, alguns estímulos acíclicos, geralmente os esportes são acíclicos, né? Esporte coletivo, curta duração, muito ativo, muito forte. Quando a gente olha para o atleta, os atletas geralmente são fortes, bonitos, entendeu? Tem um aspecto saudável. E a sensação que o atleta tem quando é um estímulo anaeróbio é a sensação muito cansado momentaneamente. Então, assim, quando a gente dá o estímulo anaeróbio. Então, já deu para perceber que o estímulo anaeróbio é do basquete. Intenso, curto. Aí, é totalmente diferente quando a gente olha o estímulo aeróbio. Quando a gente pensa no aeróbio, a gente pensa no como o metabolismo. Uma atividade que tem um ritmo moderado, longo, contínuo, com uma rotina muito grande, eventos repetitivos. Então, a gente vê a maratona, a natação, muito contínuo, apesar de ser intenso, porque a maratona é intensa. Né? É tanto que no treinamento hoje se discute muito a potência e a intensidade. Mas a gente aqui vai falar de intensidade. Ok? Então, o aeróbio é cíclico, esportes individuais, geralmente natação, atletismo, longa duração, não tem pausa. E o perfil do atleta? Como é que é o perfil do atleta? Velho, cansado. Por que eu quero identificar isso? Porque eu quero que vocês imaginem que todo exercício contínuo, todo exercício que demora muito, todo exercício de longa duração, ele tem uma causa e efeito oxidativa. Cansa. Se você perguntar mais, qual que cansa mais, um anaeróbio ou aeróbio? O que cansa mais é o aeróbio. Porque a resposta dele crônica, pós-exercício, é muito maior, porque desgasta muito mais. Se você já correu 5 km na praia, 10, você vai entender que à noite você está sem energia, porque o metabolismo aeróbio faz isso. Entendeu? Então, quando a gente fala de forte e intenso, anaeróbio, fraco ou contínuo, não tão forte, aeróbio. E qual nós devemos treinar? A gente tem um anaeróbio e um aeróbio. O que é que a gente tem que treinar? O basquete, ele é um esporte extremamente anaeróbio. Ele tem, a maioria das ações é anaeróbia lática, mas as ações determinantes, o que determina o esporte, são ações anaeróbicas acíclicas, rápidas. Então, muito rápidas. A porcentagem do jogo são 12%. 12% do jogo é composta nessas ações determinantes. Ações essas que faz a gente ganhar ou perder. Então, a gente tem que treinar, já vou direcionando, a gente tem que treinar rápido e intenso. Mas a gente precisa treinar o metabolismo aeróbio também? Sim, devemos treinar. Mas como? Vou dizer para vocês. A principal ideia que a gente tem que ter na cabeça é que volume e intensidade. Pensa, maratona, longo, volume. 100 metros, rápido, intensidade. Um ataque rápido de basquete, intensidade. Então, quando a gente fala de volume, a gente tem por característica quantidade. Então, tudo que é volume no seu treino, você vai ter por quantidade. Os sinônimos são quantidades. Então, número de treinos, série, repetições, quantidade de volta na quadra, tempo de exercício, são todas características de número, quantitativas, beleza? Quando você olhar intensidade, nós vamos observar e entender por qualidade.
Quais são as características da intensidade? Qualidade: rápido, forte, lento, fraco, ativo, vigoroso, agudo, pesado, denso, leve. Tudo isso nós caracterizamos o exercício por intensidade. E no treino a gente tem volume e tem intensidade. A gente tem que entender, começar a associar isso dentro da prática do treino, que é difícil, mas quando a gente começa a entender, a gente começa a visualizar o treino muito melhor. E aí a chance de sucesso é muito maior. Quando a gente olha um jogo de basquete, nós visualizamos isso. Aí são todos os métodos e abordagens do basquete, basicamente. Tem um outro que está faltando, mas basicamente é tudo que nós treinamos durante a temporada. O tamanho do quadrado nós identificamos pela prioridade. Então, quanto maior, mais prioridade. Quanto menor, menos prioridade. E se a gente observar, tem alguns quadradinhos que são vermelhos. Todos os quadrados vermelhos são os quadrados de intensidade. Então, se você olhar agilidade, força-velocidade, velocidade, resistência de velocidade, jogo e técnica, isso são características intensas. É como nós devemos treinar. Agora, como nós devemos treinar? Prioritariamente. Existem os estímulos secundários e também os estímulos prioritários que a gente dá em menor quantidade. Exemplo, o aeróbio. Nós estamos falando do aeróbio aqui, ó. Ele está bem pequeno aqui, mas o atleta de basquete precisa da capacidade aeróbia. Tranquilo? Então, tudo isso nós devemos treinar. Claro, quando a gente visualiza isso aqui, eu estou visualizando muito mais numa categoria adulta. Se a gente olhar como um treinador de categoria de base, a coordenação motora complexa aumenta um pouco a prioridade, propriocepção não tanto, coro dorsal pode aumentar, agilidade, principalmente na primeira infância, mas quando é mais básico, agilidade, exercícios rápidos, quanto mais novo, mais rápido, melhor, tá? Então, tudo isso a gente tem que dar prioridade como um treinador. Exercício de força na infância também, pliometria educativa, isso vamos falar mais na frente, tá? Mas quando a gente dá prioridade, você pode olhar que são as prioridades curtas e intensas, anaeróbias. Aqui é literalmente o que você tem que saber. Pensa, tudo que eu falei para vocês até agora foi anaeróbio e aeróbio. O anaeróbio, ele é curto e intenso. Ele existe um anaeróbio curto e intenso, rápido, que é o alático. E o curto e intenso, um pouco mais prolongado, que é o glicolítico. E depois disso é o aeróbio, tá? Então, assim, ações muito rápidas, anaeróbio. Rápida, mas que demora um pouco, que tem alguma oxidação, que tem alguma fadiga, anaeróbio glicolítico. Não precisa nem decorar o nome. Anaeróbio 2, tá? E depois, quando começa a diminuir o volume, são as atividades aeróbias, teoricamente contínuas no fim do treino, tá? O que é que eu quero que vocês entendam? A gente, para montar um treino, nós precisamos sempre sair do anaeróbio alático para o oxidativo. A gente sai do anaeróbio alático para o oxidativo. Mas para sair, a gente tem que saber o que é anaeróbio alático e o que é oxidativo. Então, ó, presta bem atenção. Essas são as combinações mais frequentes. Você sai da coordenação, da força, da velocidade, da resistência anaeróbia e a resistência aeróbia. Entre a resistência anaeróbia e a resistência anaeróbia acontece um anaeróbio glicolítico. Então, quando você pegar seu treino e for montar na sua escolinha, quando for montar no alto nível, você vai olhar e vai dizer assim, qual é o mais curto e mais rápido exercício? É esse. Então, você coloca primeiro. Depois desse, qual é o mais curto e mais rápido? O segundo. É esse. E você vai colocando em ordem crescente. Fala, Léo. Só um minuto, vou dar uma pausa aqui. Então, gente, quando a gente observar combinações frequentes, você sai do anaeróbio alático para o oxidativo. Então, isso aqui é uma regrinha de bolo mesmo, anota isso. Quando você pegar seu treino na sessão, você vai sair em ordem crescente, colocando seus exercícios mais intensos para o segundo, terceiro,
até teoricamente o mais volumoso. Lembra? Mais volumoso, série, repetições, distâncias, volta na quadra, tudo que é número é volume. Tudo bem? Aí, eu vou colocar aqui embaixo quais são as combinações mais frequentes que vocês vão parar e vão dizer, olha, realmente, quando você faz um exercício de velocidade, depois você faz um exercício de resistência anaeróbia. Porque a velocidade é mais rápido. Anaeróbia é uma velocidade, mas com resistência. Quando você fizer um treino de força máxima, você coloca de velocidade. O de resistência anaeróbia, você vai para resistência aeróbia. O de força máxima, de resistência de força. Técnica e qualquer outra atividade. Então, preste atenção. Você que dá aula para a escola, para você que dá aula de formação, se você quer fazer fundamento e quer dar um treino, você começa seu treino por onde? Por aqui, ó, pela técnica, fundamento. Aqueles professores que dão um alongamento parar de perto de 15 minutos, faz uma coordenação aqui, ó, faz uma técnica, um fundamento, e depois do treino vai ser muito mais rentável e vai aproveitar muito mais outros exercícios. Tudo bem? Então, tente sempre sair em ordem crescente, gente. Esse slide, eu parei mais um pouco aqui, porque esse slide é extremamente importante. Você tem que saber a sequência do seu exercício. Claro, existem variáveis, número de jogador, dinâmica do exercício, que nós vamos falar mais na frente, tá? Mas preste atenção nisso. Você tem que saber que o anaeróbio curto, rápido, para o oxidativo aeróbio, ok? Para ficar bem claro, é assim, ó, princípio da sucessão exata das cargas. Quando você vai olhar a sua semana, sua sessão de treino, você olha isso aí, ó. Técnica, força, velocidade, resistência anaeróbia e resistência aeróbia. É isso. Aí você vai dizer, eu não faço força, Diego, não tem academia, eu não faço força porque eu não gosto de dar força, então você faz a técnica, a velocidade e resistência anaeróbia. Eu acho que não tem que fazer um treino aeróbio hoje. Corta o aeróbio, faz técnica, força, velocidade. Pega essa escadinha e visualiza seu exercício. Tudo bem? É quando você vai entender a montar sua sessão de treino. Fixa bem isso, porque nesse treinamento aqui, eu vou pegar essa ideia e vou transformar para a semana. Aí a gente tem estímulos agudo e crônico. O que é isso? Gente, nós precisamos saber isso para a gente organizar uma semana de treino. Todos os estímulos rápidos, intensos, geralmente, ele tem uma recuperação muito mais rápida. Todos os estímulos volumosos, longos, eles têm uma resposta crônica e uma recuperação muito mais baixa. Nós temos que entender, a gente quando planeja um treino, a gente tem que entender o que é agudo e o que é crônico. Sabe o que é agudo? É o que acontece agora, hoje. Crônico é o efeito dos estímulos seguidos. Pode ser por uma semana, 2, 3, um mês, um ano. Crônico, o efeito crônico. Para você entender assim, ó, sua sessão de treino, agudo. Crônico, sequência das sessões. Sequência do exercício, agudo. Sequência das cargas dos dias seguidos, crônico. Você tem que saber que seu exercício, o que vai impactar no outro dia. Então lembra o corredor de maratona e lembra o corredor, o Bolt, do sprint. O sprint, muito mais saudável. O da maratona, muito mais cansado. Se você der um treino volumoso na segunda-feira, por exemplo, você pode perder sua semana. Tá? Tem que ser um treino crescente. Depois, qual o propósito do seu exercício, do dia do treino? Você tem que saber. Qual o propósito do seu dia? E qual o propósito da semana? Como eu te falei, se você der um treino gigantesco, um volume gigante, sem tanto descanso, você pode perder sua semana. Qual a resposta do exercício aguda? É o perfil metabólico. Qual a resposta da sequência do treino? É o perfil crônico. Entendeu? Vocês têm que saber isso. Para você estruturar um treino, você tem que saber, na segunda-feira eu vou dar isso, na terça isso, na quarta, na quinta. Você não pode chegar no treino e dizer, o que é que eu vou dar hoje? A chance de dar errado é gigantesca. Como nós vemos isso na prática?
qual o efeito que a gente vê, o efeito agudo crônico? Será que a gente consegue prever dias bons e dias ruins? Será que a gente consegue entender isso numa semana? Conseguimos, gente. A gente consegue prever isso sim. Quem teve a oportunidade de participar das nossas clínicas, do grupo de estudo na seleção, vocês viram que a gente já sabia o dia que elas iam errar mais passe, o dia que ia ser fraco fisicamente, o dia que elas iam estar concentradas. Por quê? Nós somos Nostradamus? Não. A gente apenas sabe a magnitude da carga e a sequência pelas capacidades que nós estamos dando no treino, a resposta que elas vão ter seguidas. Então, a gente dava um treino intenso na segunda, um treino intenso, mas um pouco mais volumoso na terça, ou então volume total na terça, na quarta elas estariam mais cansadas. Então, a gente tem que entender qual é o efeito crônico. Vocês precisam entender isso, tudo bem? Treino de força. Quando a gente fala em treino de força, a gente fala de criança adulto. O Brasil, infelizmente, está muito atrasado, apesar de ter melhorado demais. O Brasil está muito atrasado. Mas nós, como treinadores e preparadores físicos, nós podemos incentivar, estimular crianças, adolescentes e adultos. Agora, minha criança pode treinar? Pode. Ela pode ir para a academia? Pode também, sem problema nenhum. Na Rússia, há mais de 60 anos, se treina força. E a gente, em Olimpíadas recentes, a gente estava indo sem ter um treinamento de força. Então, e basquete é força e velocidade. Imagina, força é massa vezes aceleração, e a gente sem força. A chance de perder num nível de excelência é gigantesco. E como nós devemos treinar força na criança? A gente deve treinar força na criança. Ah, eu não tenho academia. Ou então, por exemplo, eu acho super perigoso ir para uma academia. Se você tem um staff de 5, 6 pessoas e suas crianças têm maturidade suficiente para frequentar uma academia, sem problema nenhum. Não tem problema nenhum. 1 quilo de arroz, 5 quilos de arroz que ela carrega no mercado é o mesmo que 1 quilo de peso e 5 quilos de peso. É a mesma coisa. Não vai machucar, não. Muito pelo contrário, vai melhorar. Agora, se você não tem, você tem que usar recursos de calistenia, utilizar o peso do corpo na quadra, dividir. Eu vou dizer mais na frente como você pode ter essa estratégia, mas você pode utilizar a força sim na quadra. É legal você fazer? É legal. Se for fazer, já dando a ideia do programa de treino, eu faço quando? Você faz no começo do treino. Beleza? Tranquilo? Vamos para frente. Gente, isso aqui eu precisava colocar para vocês. Quando a gente fala de corrida, existe um trauma muito grande, porque o Brasil hoje ele está vivendo a moda do funcional. Eu acho super legal o funcional. O funcional é super interessante. Mas, como a gente está fazendo o funcional, band, que eu também faço, nossos atletas eles estão perdendo o time, a essência do treino. E todos os atletas estão chegando sem um lastro de treino. Não sabe treinar, não sabe sofrer. Como eu costumo falar, eles não sabem sentir o gosto de treino de sangue na boca. Por quê? Porque o treino aeróbio, ele faz isso. Eu acho importantíssimo a gente fazer. Aí você vai dizer, ah, Diego, então dos 12 aos 15, você acha que precisa fazer esse treino aeróbio? Não, não acho. Dos 12 aos 15, eu acho que é uma fase muito motora, uma fase de aprendizagem, uma fase de coordenação, uma fase de crescimento que está ganhando muito hormônio. Eu acho que a gente tem que focar mais na coordenação e na força. Mas depois dos 15, ou até mesmo se ele for biologicamente um pouco mais velho do que cronologicamente, se ele tiver 15 anos e tiver já uma estrutura boa, começar. Por que é tão importante a gente fazer corrida? Qual é o melhor período para a gente treinar? Gente, a gente tem que treinar para quê? Para eles aprenderem a acordar cedo, para eles aprenderem a se superar, para ter resistência mental, física, para bater o seu tempo, foco, para ele começar a ter lastro de treino, criar volume, como eu falo sempre, criar tutano na canela,
criar carne, criar resistência, tá? Ele precisa ter tutano, se não tiver tutano não vai correr. Quando você melhora o metabolismo aeróbio, você melhora, consequentemente, o anaeróbio também e dá um histórico de treino muito grande para o seu atleta. Agora, tudo isso precisa ser planejado. Não pode ser uma corrida de 5, 6 quilômetros, vai lá e corre. Você tem que saber quem corre mais rápido, quem corre mais lento e planejar isso. Por isso que existe o preparador físico. Aí, se você é técnico e faz isso, pega o tempo de cada um e tenta dizer que cada um tem que ir mais rápido no seu tempo, tá? Colocando sobrecargas e não um tempo específico para cada um. Pode até ser uma distância, mas os tempos variados, beleza? Mas eu acho importantíssimo a gente fazer isso. Primeiro porque quando nós chegamos na seleção, a gente fez isso porque as meninas não tinham laço de treino. A gente precisava treinar com as meninas, porque elas não tinham laço de treino grande. Então, para elas, e elas sentiram um efeito muito bom. Porque é diferente, você aprende a sofrer, você aprende a treinar, a se oxidar. Correr não é para todo mundo, não. E eu acho que a gente precisa fazer isso. E hoje, a moda do treino funcional está fazendo com que a gente não treine, não goste de treinar, de sentir o tesão de sofrer. Tá? Depois, nas respostas, nas perguntas, eu entro mais em detalhe com isso aqui. Aqui vem uma fase muito boa. Eu já trabalhei em muitas categorias, categoria de base, e eu acho que a gente passa por um processo muito difícil. Vocês que são técnicos e professores de categoria de base, a gente hoje não tem o repertório motor que a nossa geração tinha e que outras gerações passadas também tinham. Porque hoje, infelizmente, a tecnologia prejudicou bastante a gente. Então, você vê o jovem sem tanta coordenação e, infelizmente, hoje, isso é um papel nosso. Nós precisamos fazer isso. Eu vejo muito os técnicos de categoria de base direcionando o treino, já querendo que o aluno drible, faça movimento com a direita, com a esquerda, se ele não sabe nem correr. Eu acho que a gente tem que gastar um tempo com educativo de corrida. E olha que eu tenho minhas restrições sobre educativo de corrida. Eu acho que o educativo de corrida não vai mudar a corrida, mas vai melhorar a coordenação dele. Vai melhorar o repertório motor dele. Eu acho que a gente tem que cada vez mais criar estímulos que nossos atletas hoje não têm, nossos alunos hoje não têm. Hoje ninguém sobe no muro, hoje ninguém sobe na árvore, hoje ninguém corre, hoje ninguém briga, hoje ninguém brinca no quintal, hoje ninguém faz nada. Então, é iPhone e a atividade que ele tem de destreza, que ele tem de dar um estímulo motor, é na sua aula. E você tem que fazer isso. Tudo bem? Então, aqui, ó, a tecnologia piorou totalmente. Uma coisa que eu acho que é extremamente importante falar, e eu posso falar bem porque eu não sou técnico, então, assim, eu já tive com vários técnicos, eu tenho bastante experiência nisso. Gente, eu vejo nos treinadores um estresse tentando colocar uma responsabilidade de alto nível muito grande nele. Eu acho que o treinador ele tem que ter uma conduta profissional e séria. Mas, às vezes, os treinadores de base eles esquecem que 99% daqueles atletas dele não vão ser atletas. Eles estão formando muito mais futuros adultos corretos, que respeitam a regra, que todas as regras de jogo que a gente sabe, do que mesmo atleta. Então, assim, prestem atenção na conduta que vocês estão dando. Eu acho que a gente atropela muitas fases de ensino, nós não respeitamos a fase de ensino, a gente, às vezes, não conhece as fases do ensino, qual o processo a gente tem que direcionar. Eu acho que Cátia de Araújo está aí, eu sempre falo dela, porque ela fala com uma destreza muito grande isso. É uma técnica de base muito boa, que tem uma noção muito boa disso aí. E eu falo que eu aprendi muita coisa com ela. Então, a gente tem que entender que o técnico de base está ali para estimular o atleta cada vez mais a ser um pouco melhor, mas não pensar que ele vai ser um atleta, entendeu? Outra coisa que eu quero falar aqui, que muita gente, ou quase ninguém tem... Primeiro não tem liberdade para falar porque é técnico. Fica chato. Eu sou preparador físico, eu posso falar.
esse discurso que os treinadores da base perdem o emprego porque não tem resultado, eu acho isso a maior cortina de fumaça que existe. Eu nunca vi o técnico perder na categoria de base o emprego porque ele perdeu. Eu já vi ele perder porque ele não trabalhou bem. Eu já vi ele perder porque o dono do projeto queria tirar ele para colocar outro. Agora, essa justificativa que o técnico tem de dizer não dá para trabalhar, eu acho que dá para trabalhar demais, até porque nós já trabalhamos assim, na categoria de base. Dá para fazer trabalho físico, dá para fazer trabalho de fundamento e dá para melhorar o atleta sim. Eu acho, por exemplo, eu nunca vi o técnico perder o emprego por agradar o dono do projeto. Eu nunca vi. E ninguém fala isso. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho, parar um pouquinho e tentar direcionar melhor. A gente teve a oportunidade de ir na Espanha, eu com o Neto, nós fomos na Espanha, a gente viu que a categoria e o nível dos atletas de base é muito maior que o nosso. E eu acho particularmente que a nossa deficiência está nos treinadores mesmo, na forma de ensinar, na categoria de ensinar. Então, eu acho que isso aqui é muito bom. Precisamos de uma escola de treinadores, sim, nós precisamos para criar condutas, mas acho que nós precisamos sempre tentar melhorar. Agora, sim, na categoria de base, sabendo que a gente precisa respeitar os processos de formação, que muitas vezes não respeita. Então, eu acho que resultado, eu acho isso a maior farsa do mundo. Quem treina bem e outra, todo técnico que é bom, que se preocupa com um detalhe, o time dele sempre chega. É outra coisa que eu vejo bastante também. Pode não ganhar, mas sempre chega. Então, na categoria de base, o que vocês devem priorizar? Trabalhar o lúdico, brincadeira, inteligência cognitiva, emocional, estímulo, velocidade, problema. Vocês têm que fazer isso. Na base, para trabalhar com o treino, dá para fazer circuito, estações. O problema é que o circuito ele piora muito a essência, a qualidade do treino. Mas dá para você fazer um trabalho de força, dá para fazer exercício combinado, que é a técnica e o físico também. Uma parte físico e força, outra parte técnica. Eu acho que tem muitos elementos para a gente trabalhar. Jogos lúdicos, melhorar a leitura, rendimento dos jogos. E vocês abusarem da criatividade. Eu falo sempre, nossos atletas, quando é criança, adolescente, eles são nossos Playmobilzinhos, a gente tem que brincar com eles. Então, fazer com que eles tenham sacada, mudança de plano, fazer o rolar, eles têm que vivenciar isso. E isso hoje, para a grande maioria de vocês, faz parte do dia de vocês. Porque não é todo mundo que tem um treinador, um preparador físico. Então, vocês têm que ter essa atuação. Tudo bem? Aí, 35 minutos, vamos lá. Aí, vamos chegar na parte de planejamento e controle. É uma parte que eu acho essencial para ter o alto nível, que eu acho essencial para ter o desempenho. Porque tudo isso está dependente, ligado desse planejamento. É tudo dependente. Todas as informações que eu falei para vocês de estrutura, vamos encaixar aqui agora. E eu vou falar como nós realizamos. Primeiro, nós temos sempre uma carga interna, que é tudo que acontece dentro da gente, e a carga externa. A carga externa é tudo que a gente tenta que nosso atleta faça. É tudo que a gente coloca para ele executar. Treino de academia, quadra, exercício, tudo. Hoje, nós vamos focar na carga externa. Bem? Essencial. Isso aqui eu falo com muito prazer, muita alegria, porque, felizmente, eu trabalho há 14 anos. Já faz 14 anos que eu trabalho com um treinador que é com o José Neto, todos vocês sabem. E a gente tem uma relação muito boa e eu acho que, por isso, nossa metodologia tem tanto êxito. Porque o direcionamento é sempre em conjunto. E é por isso que eu vou dizer a vocês como nós realizamos, como nós executamos. Tudo isso que eu vou falar de estratégia de treino, controle, nós realizamos junto. Algumas coisas ele tem prioridade, outras coisas que tem prioridade sou eu. Agora, a estratégia do treinamento, quem faz é o preparador físico. A organização, a periodização, quem faz
é o preparador físico. E como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente tem que ter claro qual é o objetivo da equipe. Se vai ser para ser campeã, se vai ser para entrar no playoff, se vai ser só para disputar o campeonato. Isso muda completamente o planejamento. Depois, qual é o nível da equipe? Você tem que saber qual é o nível da sua equipe no campeonato. Qual a nossa prioridade? Qual a nossa prioridade como comissão? Haverá dia de caos, onde quem planeja tem que saber, porque nunca dá, gente, para fazer tudo. Nunca. E dificilmente dá para ganhar tudo. Até dá, se você fizer um planejamento muito bom. Mas você tem que ter ideia quando você vai cair e quando você vai subir. Isso faz parte do planejamento. E entrar de acordo, porque não adianta o preparador físico ter um objetivo, o técnico ter outro, e os atletas ter outro. Eu acho que isso tudo faz parte de uma coordenação e de um direcionamento que a gente tem que fazer e ser claro. E são poucos técnicos que mantêm, eu falo isso com propriedade porque eu já trabalhei com mais de 20 técnicos, são poucos técnicos que mantêm firme ao planejamento, principalmente quando estamos na fase hostil. Eu acho que a classe treinador precisa melhorar muito nisso, principalmente no alto nível. Tá? Agora, eu não sei como são os outros acordos. O meu acordo com o Neto é sempre muito claro. A gente faz junto, faz aqui, chance da gente perder jogo é gigante. Aqui, a chance da gente piorar é gigante. Por quê? Porque a gente sabe o efeito crônico do nosso planejamento. E como a gente faz? Planejamento, comunicação, clareza. Gente, isso aqui é uma falha grotesca que 90% dos técnicos cometem. Os técnicos têm mania de apenas ministrar, dar o treino. O técnico ele tem que aprender a se comunicar com seus atletas, passar feedback, ele tem que falar o dia a dia, tudo que está acontecendo nos treinos, tudo que o corpo dele vai acontecer, em que fase tática ele está, ele tem que dizer porque isso, o técnico vende o treino, entendeu? E ele tem que falar para os atletas a mesma informação que o técnico fala, o preparador físico tem que falar e a comissão tem que falar. Ou seja, comunicação e clareza é essencial para o êxito de um time. Como você vai vender a ideia? Como você vai criar uma ideia quando ganha e quando perde? Como você vai direcionar? É assim. Porque, como eu já falei antes, alguns momentos vão ter mais dificuldade que outros, até principalmente no processo de aprendizagem. Lembrar que o atleta que o preparador físico treina é o mesmo que o técnico treina. Eu vejo muita discordância entre preparador físico e técnico. O preparador físico quer dar o treino dele, o técnico quer dar o treino dele. E isso aí não é bom para o atleta. Por quê? Porque muitas vezes existem estímulos inversamente proporcionais que causam uma carga muito grande no atleta. Então, eu acho que a comissão, o técnico como gestor da equipe, ele tem que direcionar, mas tem que ser muito claro. Então, comunicação entre todos é essencial. Vocês devem estar olhando para isso aí e não saber o que é isso. Isso aí é uma regrinha que toda mulher tem. O menos é sempre mais, gente. Eu vejo muitos treinadores perdendo porque sempre quer dar mais, mais, mais. O menos é mais. Quando a gente quer jogar o basquete com excelência, ó, o basquete moderno, a intensidade é a chave para jogar no mais alto nível. Então, hoje, o basquete moderno é qualidade. Então, dê prioridades à qualidade. Não é quantidade, é qualidade em tudo. Sendo que tem algumas coisas que mais é mais mesmo. Como o quê? Se você pega um atleta que treina a parte técnica, que chuta mais bola, que faz mais fundamento, no basquete moderno, quem treina mais a parte técnica tem grande chance de ser melhor tecnicamente e mais eficiente. Então, por isso, essa cultura de treino tem que ter, mas tem que saber o que treinar. Porque se ele treina mais tecnicamente, ele vai desenvolver. Se ele treina muito o tempo todo fisicamente, ele vai piorar. Tudo bem? Então, cada caso é um caso. Treino invisível, isso me preocupa demais na categoria de base. Eu vejo
em muitos locais do Brasil, categoria de base treinando, ou treina demais, ou treina de menos, né? Ou treina 2 vezes na semana, ou quer treinar 6 dias igual um adulto profissional. E eu acho que esse processo de desenvolvimento a gente tem que respeitar. Existem, por exemplo, na escola argentina, na escola espanhola, já existe a quantidade X de jogo de acordo com a idade, é muito interessante. Na Sérvia tem também. Então, assim, a gente tem que entender que na categoria de base, a quantidade de jogos, muitos jogos, é inversamente proporcional ao aprendizado. Você tem que dar tempo para treinar e tempo para descansar. Então, eu vejo em muitos locais, sem os atletas ter descanso, sem ter férias, querendo jogar todo final de semana. Então, eu acho que a gente tem que respeitar um pouquinho o processo de aprendizagem do atleta. E também saber que o atleta, quando é adolescente, ele é criança ou adolescente, então é um processo de desenvolvimento. Ele precisa daquele dia com o pai, a mãe, e muitas vezes nós perdemos isso aí. Então, eu acho que a gente qualificar o treino vale a pena demais. E respeitar a quantidade, volume. Bem, e como é que a gente faz para qualificar nosso treino? Simples. Tem uma variável, que é uma variável chamada tempo. Essa variável é uma variável extremamente importante para qualificar nosso treino. O tempo no esporte de alto nível é assim: quanto menor e mais eficiente, você vai ter mais êxito. É para isso que a gente treina todo dia. A gente tem que fazer as coisas mais rápido para ser mais eficiente. Claro, se você trabalha na categoria de base, você primeiro tem que esquecer essa variável tempo e dar sequência a todo o aprendizado. Essa variável tempo só entra quando o atleta já sabe o movimento, quando ele já sabe realizar aquilo que você quer. Tudo bem? Então, essa variável tempo é extremamente importante para atleta de alto nível. Então, se você já trabalha com uma equipe competitiva, essa variável tempo coloque no seu treino. Eu acho que isso muda muito o nosso direcionamento, muda muito a qualidade do nosso nível de treino. Ter parâmetro para a sua equipe. Você precisa ter um parâmetro no seu time. Você precisa entender qual é o tempo bom, leve, rápido. Lembra qualidade, intensidade. Qual o tempo bom, qual o tempo muito rápido, qual o tempo fraco. Você tem que ter algum parâmetro. E aplicar em equipe, eu já falei, que domina o fundamento do jogo, né? Lembrando, é essencial vocês lembrarem que o tempo de descanso é uma variável de qualidade. Então, muitas vezes, eu e Neto, a gente senta e nós organizamos o treino. Eu falo, Neto, seguinte, hoje é um treino com volume menor. Volume, quantidade. Fraciona mais o tempo. Tenta parar mais o jogo. Porque o tempo, você dando mais descanso, eu não estou dizendo que tem que parar o treino muitas vezes, tá? Para descansar. Você pode parar para explicar estratégia de treino. Tudo bem? Então, o tempo é uma variável que você pode manipular demais, com uma informação cognitiva, uma correção, para tentar manter a qualidade do treino. Gritar é uma estratégia? Aumenta a performance? Gente. Isso aí é uma coisinha que eu faço bastante também, por isso que eu até coloquei. Gritar é uma estratégia que aumenta o nível, a eficiência, sim. Aumenta a intensidade. Isso já está explicado em vários estudos. Então, nós precisamos gritar. Você vai dizer, cara, então eu vou dar treino gritando? Claro, você precisa gritar, mas saber o que gritar, como gritar, onde gritar. Qual informação você vai dar no grito? Como dividir o staff? Eu vejo muitas comissões, o técnico dando treino sozinho, o preparador físico sentado, o assistente escorado na tabela e o técnico morrendo de dar informação, de tentar colocar intensidade no treino. Então, como a gente realiza na seleção? Se você for assistir o treino da seleção e quem estava no grupo de estudo, viu que a gente faz meio que um cerco. Fica um do lado, o outro do outro, onde Neto está, eu vou sempre para o outro lado, fica um assistente embaixo da tabela, a gente tenta organizar para tentar dar dinâmica no treino, tá? E sempre corrigindo e dando intensidade no treino, sim. Mas são todos os treinos que a gente grita? Não. A gente grita
principalmente no treino que a gente sabe que tem que ter uma qualidade maior. Aí eu vou falar um pouquinho, um trabalho que eu sempre falo junto com o Neto, que a gente sempre comenta, que a gente tenta sempre corrigir, é o trabalho de regra de defesa, nossas regras de defesa. Como é que nós trabalhamos? E eu vejo muita gente dando muita informação e algumas informações essenciais sendo passadas para trás. Por exemplo, a defesa é igual um avião. Quando o avião está subindo, você pode olhar, ele começa com um barulho muito grande. Ele começa e vai subindo. Aquilo ali é o torque. Ele está dando um torque para sair da inércia. Ele começa e vai dar um torque para sair. E quando ele chega a uma certa altura, ele silencia. Por quê? Porque ele já atingiu a velocidade dele e sai bem tranquilo. Isso é igual a uma postura defensiva. Quando a gente está com uma postura defensiva, que a gente está com os pés parados, a gente tirar os pés da inércia vai sempre demorar mais do que se a gente tiver com os pés movimentando. Mesmo que esse movimento seja um movimento contrário. É muito mais rápido você bater e voltar do que você sair da inércia. Então, no trabalho defensivo, a gente pede sempre para as atletas estarem com os pés movimentando. Principalmente aquele atleta que está com risco, ou seja, que está marcando a defensora da bola. Tudo bem? Então, isso aí é muito difícil. Por quê? Porque a gente tenta não parar os movimentos. A gente tenta evitar que ela realize a fase aérea, aquele salto. Então, aquele salto com os dois pés fora do chão é um salto que geralmente existe um corte. Então, na nossa defesa, Neto está aí, depois ele pode falar melhor, na nossa defesa a gente não salta. Por quê? A resposta de um atleta saltar comparado com outro que para e volta, o que para e volta vai muito mais rápido. Muito mais rápido. Então, na nossa defesa, a gente pede para não saltar, só se for no arremesso. Por quê? Porque a gente tenta sempre que elas estejam com o braço alto. Mas para estar com o braço alto, elas precisam saber treinar com os braços altos. Então, a gente precisa fazer exercício coordenativo com o braço esticado. A gente precisa fazer exercício coordenativo que elas possam mover a mão. Por quê? Porque a gente pede para uma bola ficar no drible e a outra bola, teoricamente, onde vai ser o passe ou no arremesso. Entendeu? Então, essa fase de coordenação, elas precisam ter. Elas precisam aprender a fazer isso. E eu uso muito, quando estou explicando para as meninas, assim, o polo aquático. O polo aquático, ele sempre marca com as mãos. Então, a gente tem que começar a aprender a marcar com as mãos. E essa informação é sempre feita por alguém da comissão. Geralmente, quando eu estou no treino, nosso treino, eu falo as mãos, porque Neto está dando uma informação técnica tática, Vigil está dando uma informação técnica tática e Camargo também. Então, assim, eu acho que a gente ensinar a correr com o braço para cima, ensinar a coordenar, movimentar rápido, a não saltar e deixar sempre um pé no chão para aumentar a reatividade, eu acho essencial a gente fazer isso. Tá? E eu vejo uma eficiência muito grande na defesa quando os atletas aprendem isso aí. Aqui é simples. Jogamos como treinamos. Eu acho que literalmente jogamos como treinamos mesmo, tá? Vocês estão lendo errado, não. Por quê? Eu acho que o melhor preparador físico que nós temos é nosso técnico. Porque a capacidade e a qualidade de o atleta executar as ações específicas do jogo, elas são dadas no treino, gente. Então, o preparador físico prepara, tenta organizar, tenta intensificar. Tenta qualificar melhor, mas esse atleta só vai ter um benefício, um crescimento, se o técnico tiver uma atitude, uma aplicação, tiver uma voz de comando no treino. Por isso eu coloquei que o melhor preparador físico é o técnico. Então, o técnico tem que ter voz ativa, cobrar dos jogadores no treino, ter propósito claro no treino na temporada, tem que assumir a liderança, distribuir deveres e poderes para o staff. Então, assim, existe muita cultura no basquete brasileiro que o técnico tem que ser centralizador.
E eu vejo hoje todos os projetos que têm um êxito são projetos que os técnicos delegam poderes, entendeu? Então, assim, o técnico tem que aprender a delegar, mas tem que aprender a cobrar também, inclusive os seus jogadores. Então, se você acha que seu atleta não está bem, você fala com o preparador físico, mas você também tem que cobrar ele na quadra, parte específica. Disso eu não reclamo, porque o nosso treinador faz muito bem isso. Vou te dar uma moralzinha, tá, José Neto? De leve. E outra, como já falei, o assistente precisa contribuir com o treino também e não assistir o treino. Assistente não assiste o treino. Ele tem que contribuir, ajudar. E isso depende muito da informação e da forma que o técnico coordena. Bem, planejamento. Como é que a gente faz e que nós distribuímos a carga de treino? Isso aqui é bem complexo, mas eu vou falar bem rápido, tá? A gente coloca assim, ó. Treino de choque é um treino forte para a gente. Esse treino pode ser forte na intensidade, pode ser forte no volume e pode ser forte na intensidade e no volume. Depende da estratégia. Ou seja, pode ser um treino todo curto e rápido, pode ser um treino que seja mais volumoso, mais quantidade, que é inversamente proporcional. Então, muita quantidade, pouca qualidade. Muita qualidade, o volume tem que reduzir. São características inversamente proporcionais, gente. E como é que vocês vão saber se é choque? Eu não sei. Eu não sei qual treino vocês treinam. Cada um tem um parâmetro. Por exemplo, quando a gente chegou na feminina, a gente não sabia como é que seria nosso treino. Então, a gente dá um treino, test drive, para começar a saber como a gente vai manipular, tá? Nosso treino vai ser de choque, se ele tiver uma agressão, se o atleta ficar quebrado, cansado. Compensador, se o atleta tiver cansado, mas ele não está morto. Existem características para isso. Quando o atleta está em choque, ele fica cabeça baixa, respirando e não olha nem para o treinador quando termina o treino. Quando é o ordinário, gradual ou compensador, ele está apoiado com a mão no joelho, olhando para ele, cansado e sem falar nada. O treino estabilizador é aquele treino que você sempre dá, no volume, na intensidade, um pouco padrãozinho, que quando termina o treino, todos os atletas vão estar conversando e super tranquilo. E a recuperação ao folga é aquele treino que quando acaba o treino, o atleta está soltando piada, jogando bola para cima, super tranquilo. Essas características vocês têm que entender. Por quê? Porque a gente coloca numa programação basicamente isso. Ó. A gente tem tudo que acontece, quais são os dias fortes, o que vai acontecer, a hora do treino, isso é a programação que chega para os atletas, tá, gente? A gente manda para todos. E tem as informações do técnico também. Nós utilizamos aqui, ó, 3 setinhas, intensidade, volume. 3 setinhas é pouco, médio e muito. Ou então, normal, médio e forte. Vocês identificam 3 estrelinhas, 5 estrelinhas. No nosso treino, a gente coloca 3 setinhas, tá? 3 como máximo, 2 como médio e 1 como pouco. Então, a gente coloca se o volume vai ser muito ou pouco, se a intensidade vai ser muito ou pouco. Ah, mas sempre 3 setinhas para cima, o volume vai ser o mesmo? Não. Isso quer identificar que o volume vai ser grande. Mas quem identifica o quanto vai ser o volume é o preparador físico, um planejamento prévio, que eu vou falar mais na frente. Então, ó, pelas características dos exercícios. Então, aqui você vê, ó, crescente, lembra sempre, ó, do anaeróbio para o aeróbio. Aqui, ó, volume 1, foi um treino intenso, choque, ó, forte. Depois, ó, volume 2, intenso também, choque. Aqui uma folga. Então, foram 4 treinos, 4 sessões de treinos para uma folga. E aqui um treino com intensidade, mas com volume bem baixinho, estabilizador. Os caras vão terminar o treino já mais tranquilo. Beleza? Aqui, consequentemente, foi um treino fraco, porque os atletas estavam todas quebradas. E aqui, ó, um volume maior, volume menor, e a semana acaba com 3-3, super vermelho. Então, a gente tem que entender. Mas não adianta colocar isso aqui sem você saber o que vai estar nos exercícios. A gente tem que saber o que acontece nos exercícios. Então, ó, para entender o que é exercício, isso aqui é o mais importante da aula. É esse slide aqui. É o mais importante, é o que você tem que aprender. Você tem que entender que existe características de intensidade e de volume. Vocês já sabem disso. Intensidade, curto, rápido, volume,
distância, lento, quantidade, tá? Lento não. Quantidade, distância, repetições, números, intensidade e qualidade. Vocês têm que entender que a dinâmica do treino vai mudar se o treino é forte ou fraco. E vocês sabem disso, mas vocês não pensam assim ainda. Vocês têm que pensar assim. Por quê? Quando a gente coloca a quantidade de pessoas envolvidas no exercício, ela está diretamente ligada na eficiência ou no volume. Exemplo, esse exercício, 1 contra 1. Esse exercício de 1 contra 1, meia quadra, esse ataca aqui e essa dupla ataca aqui. Lembra bem, ó, 2 pessoas só envolvidas. Meia quadra, ela tem 14 por 16, 17 por 16, para atacar 2 pessoas só. Se você colocar esse exercício aqui para jogar e deixar jogar, esse exercício vai ser intenso por alguns segundos, daqui a pouco baixa. Por quê? Porque tem 2 pessoas só. Poucas pessoas dentro do exercício, a intensidade é alta. O exercício não pode demorar. Por isso que a variável tempo tem que estar incluída aqui. Quando a gente faz esse exercício aqui, a gente dá 5 segundos para o atleta definir. Na base, você vai dar 5 segundos? Não. Você vai primeiro ensinar a brincar. Se seu atleta tem um nível melhor, já compete na base bem, você coloca 7, 6. A variável tempo é apenas para você qualificar seu treino. Entendeu? E lembra, aqui tem ativos 4 atletas. Então, é intenso porque são 4 atletas. E tem, mas no mínimo, 8, 6 atletas descansando. Então, lembra, do jeito que a variável tempo é intensa, a execução do exercício curta, a pausa um pouco mais longa. Por quê? Porque ele aqui vai voltar para a fila e vai ter que ter mais 2 ataques. Então, assim, lembra sempre a proporcionalidade de exercício ativo para o descanso, tá bom? Aqui a gente já vê ó, um exercício de 2 contra 2. 2 contra 2, já tem menos gente descansando e já tem mais gente ativa. Mas o exercício é meia quadra. Então, é meia quadra por quê? Porque eu estou priorizando a intensidade. Se eu colocar um exercício 2 contra 2, quadra toda, ele vai dar uma quadra boa, na segunda a qualidade já perde muito. Por quê? Porque a intensidade é inversamente ao volume. Lembra? Volume, distância de quadra, volume, tá bom? Quando você vier aqui, ó, aqui já é um exercício de bandeja com três atletas só fazendo 3 quadras, a setinha, uma quadra, 2 quadras, 3 quadras. A gente chama de uma quadra quando o atleta vai de quadra a quadra. Meia quadra quando o atleta ataca só por aqui. Então, atacou aqui, meia quadrinha. Ah, o treino hoje como é que vai ser? Vai ser meia quadra mais 3 quadras. Então, vai ser começar a meia quadra, depois vai ser 1, 2, 3, que não é o caso desse exercício. São 3 quadras só. Mas, ó, tem 3 atletas só no exercício. Tudo bem? Então, ó, as características do exercício é de acordo com a quantidade de jogador. Se tem pouco jogador, intensidade, mas reduza o nível da quadra. Se tem muito jogador, volume. Aí você vai dizer, Diego, então o jogo 5 contra 5 nunca é intenso? Não. Você pode mudar, ó, fazer com 2 apoios, 4 pessoas, 5 contra 5, colocar 2 apoios também. Você pode colocar uma superioridade numérica para movimentar. Então, está sendo meia quadra. Com um desequilíbrio, você tirou um jogador que evita ajudar o outro, vai criar uma intensidade maior e você dá 1, 2, 3 quadras. Ou seja, você fez intensidade com volume. O grande segredo é você conseguir identificar e separar essa estratégia. Por exemplo, do jeito que nós vimos no planejamento, qual exercício seria o primeiro? 1 contra 1, mais curto e mais intenso. Qual seria o último? Esse aqui, ó, 5 contra 5, 4 quadras. Seria crescente, 1 contra 1, 2 contra 2. Aqui ainda seria primeiro, 3 contra 0, depois 2 contra 2, 4, 5 e 5 contra 5. Então, entenda a estrutura, a estratégia do seu treino, tá? Uma coisa que é importante falar é o taper, ou tapering. Polimento, ou soltar a musculatura, é aquela fase que a gente dá que o atleta tira a carga, que o atleta geralmente vai se sentir bem, vai ser a melhor fase. Ou seja, ele vai sofrer antes
para depois se sentir bem. O nome dessa fase é tapering, tá? É quando a gente solta a carga. Isso acontece por quê? Porque primeiro a gente treina, causa um dano no nosso corpo, o nosso corpo responde e a gente melhora, que é a famosa supercompensação, que não adianta vocês prestarem atenção aqui, tudo bem? Mas o que acontece? Vocês têm que saber quando vai ser essa fase na equipe de vocês. Quantos dias geralmente eu uso de tapering para o meu time? Eu uso entre 7 e 14 dias. Depende de quê? Depende da teoria da proporcionalidade. Quanto mais esse atleta treinou, menos destreinado ele fica. Porque o tapering, ele é um destreinamento. A gente vai diminuir volume, quantidade de treinos, quantidade de dias na academia, vai deixar o atleta descansando mais, dormindo mais. Então, se você fazia um volume de 10 sessões na semana, 6 minutos, 10 sessões na semana, você vai fazer 4, 5. Entendeu? Então, o volume de treino você que sabe. Mas cuidado, porque esse taper ele não pode ser usado várias vezes na temporada. A gente no basquete usa 2, 3 vezes no máximo. Por isso que o técnico tem que saber que aquele momento de hostil, um momento hostil, como é que vai ser o momento de sobrecarga? Aí, muita gente confunde overload, que é a sobrecarga natural, o overreaching funcional, que é aquela sobrecarga que a gente espera para descansar, e o overreaching não funcional, que é o quê? É aquela sobrecarga que o atleta não recupera e a gente já dá outra carga. Isso é ruim. E uma sequência dessas cargas vira o overtraining, que eu só tive 2 até hoje na minha carreira, tá? Aqui vou ter o staff, né? A gente trabalha muito trabalho multidisciplinar. Eu acho importantíssimo, isso vem muito do técnico, colocar regras e hierarquia na comunicação, filtrar as informações, ou seja, o preparador físico filtra muito para dar para o técnico, e o técnico, sem tentar entrar muito no staff, eu acho que o técnico ele precisa saber todas as informações que estão acontecendo no time, mas ele não precisa buscar, até porque ele não vai ajudar em nada. Então, vocês têm que saber o time de vocês. Procurar a informação, ter alguém, uma pessoa, por exemplo, na nossa seleção, sou eu que faço esse elo entre o staff e o técnico, entendeu? Lógico, depois o técnico, o Neto procura o médico, fala, mas para não estar muitas pessoas dando muitas informações, a gente facilita a comunicação, tá? E também o técnico deixar de ser centralizador, direcionar. Aqui eu vou falar bem rápido algumas regras, mitos e rotinas que existem no basquete brasileiro. E depois nós vamos discutir isso. Não existe treino após o jogo. Isso é um mito que está dentro do basquete brasileiro. Eu acho que a gente tem que treinar sim. Claro, existem jogos que após você vai dar folga? Vai. Depende do seu planejamento. Mas se for um planejamento, uma construção de uma temporada toda, principalmente no começo da temporada, cara, a gente tem que treinar. E o atleta brasileiro tem mania de dizer que sempre que após jogo é folga. Eu acho que isso aí a gente tem que ter um direcionamento. Na fase específica, sim, você tira, porque você já deu toda a sobrecarga. Tenho que treinar forte todos os dias na semana? Já provei você que não. Se você repete o mesmo metabolismo várias vezes, seu time vai cair, vai perder energia. Ele vai diminuir. Porque você tem que saber quando é que você vai dar os treinos mais intensos e os treinos mais volumosos. Então, você tem que entender quando você vai dar essa sobrecarga. Teste físico só pode ser realizado no começo do ano? Para com isso. Nem teste físico no começo do ano eu faço. Por quê? Porque quando o atleta chega, já está ruim mesmo. Então, você tem que saber quando é que ele vai fazer. Eu faço sempre depois de 3 semanas, 4 semanas. Já fiz uma temporada completa sem teste físico porque não tinha recurso. E a temporada andou. Agora, a gente na seleção tinha o COB, junto com toda a estrutura, muito bom para a gente. Então, assim, eu não perco, mas a gente primeiro fez uma avaliação básica de saúde para as meninas, para depois avaliar o que a gente queria fazer com as meninas. Mas não é porque vai começar o ano que tem que ter teste. Alguns testes, sim, percentual de gordura, dobro, pode fazer. Mas, geralmente, o estresse de potência e de velocidade no começo da temporada machuca. Uma regra que muitos treinadores têm também, o início da temporada eu já começo com defesa? Não comece com defesa que vai ser pior, porque a defesa ela tem um custo, uma demanda metabólica muito maior e é muito mais complexo. É muito melhor você começar pela sua estrutura ofensiva
direcionar seu time ofensivamente, até para causar uma adaptação de uma semana e meia, para depois você começar a dar alguns exercícios de defesa. Não é que não vai ter defesa, você não vai cobrar a defesa, tá? Você vai começar seu time pelo ataque, porque se você começa pela defesa, a possibilidade de você sobrecarregar o time é muito maior. O treino só é bom quando meus atletas saírem cansados, também é outra mentira que existe aqui no basquete do Brasil. Só é bom quando eu dou aquele treino forte. Não. Se você der um treino com qualidade, subdividido, muitas vezes o atleta vai sair tranquilo, mas foi intenso, teve uma densidade muito boa, muito grande, muito forte, entendeu? Então, assim, claro, se você der um treino com prioridade no volume, o atleta vai sair cansado sim, mas não são todos os dias. Toda pausa é ruim, por exemplo, eu falei aqui, tenho que jogar sempre. A gente no NBB tem uma pausa. Eu acho que você tem que ter um planejamento e saber onde é que vai ser essa pausa e o que é que você vai fazer nessa pausa. Por exemplo, quando tinha no NBB, eu e Neto, a gente adorava ter a pausa porque quando a gente dava uma sobrecarga, a gente fazia o time, planejava o time para esse direcionamento. Então, a gente direcionava para dar uma sobrecarga na pausa. E muita gente não gosta. Eu me sentia bem demais porque eu acho que a gente direcionava, focava para o momento principal, que era o playoff. E isso pode acontecer na categoria de base também, tá? Na pausa, você treinar tecnicamente. Quem faz o planejamento, como será o treino ao técnico, isso é mito também. Se você tem um preparador físico, deixa o preparador físico organizar o treino. Você vai dar o que você quiser. Agora, o que eu quero deixar sempre claro, você tem que ter um planejamento da semana, de 15 dias e do mês. Principalmente da semana e de 15 dias, para saber o que você vai dar. Por quê? Porque a gente faz uma reunião para a semana para saber o que vai ser dado, eu e o Neto, principalmente, com os assistentes, até para saber as prioridades. E Neto, ele fala a demanda que ele vai dar. O que é que ele quer treinar? Por quê? Eu não estou mandando em Neto, eu apenas direciono como vai ser melhor encaixar certos exercícios em cada lugar. Por exemplo, às vezes ele quer dar um exercício de contra-ataque no primeiro dia e 1 contra 1 no segundo. Eu falei assim, Neto, é melhor a gente dar um contra-ataque no primeiro dia, 1 contra 1 no primeiro dia e depois dar contra-ataque. E a gente ajusta. Ele dá literalmente o que ele quer. A gente só reorganiza e ajusta para o treino ter uma lógica metabólica. Por isso que eu falo, vocês têm que entender o que vai acontecer. Tá acabando, tá, Leozinho? Já tô sabendo já. Existem muitos mitos também que o atleta não pode ficar dolorido na temporada. Isso é mentira, gente. Por exemplo, a gente sempre treina o ano todo. Numa temporada longa, a gente dá treino de força o ano todo. E alguns treinos de força tem que ser uma sobrecarga, o atleta vai ficar dolorido. Mas o técnico tem que saber que isso vai acontecer. Beleza? Porque existe uma comunicação. Agora, para o atleta permanecer com força, ele precisa treinar forte. O atleta não pode acordar cedo, isso é o maior mito que existe no basquete. Pode acordar cedo sim. Acorda, aprender a treinar, mudar a cultura de treino. E eu acho principalmente nas férias, tá? Principalmente nas férias. Ou os atletas mais novos fazer treino especial mais cedo. Nossos atletas precisam treino de qualidade? Eu acho. Eu acho que nossos atletas precisam melhorar o treino sim. E o atleta de basquete, ele é muito cômodo. Ele tem uma zona de conforto muito grande e a gente precisa melhorar o nível de treino, o foco do treino, principalmente na fase competitiva, tá? Na fase da base, eu não vejo assim, não. Muito pelo contrário, como eu já falei, eu acho que tem alguma coisa mais tranquila. Mas na fase competitiva, eu acho sim que a gente precisa ter alguma sobrecarga, alguma coisa mais firme, os atletas treinarem melhor. Isso aí é que eu desejo daqui a pouco que a gente esteja num pódio olímpico, se Deus quiser, um planejamento que vem aí. E obrigado, gente. Isso aí são os meus contatos. Obrigado. Eu acelerei propositalmente para a gente tirar as dúvidas aqui. Acho que deu 1 minuto e 5, né? 1h05, né, Léo? Acho que sim. Estou confiando no teu cronômetro aí. Acho que 1h05. Até tocou aqui. Dá 1h06. Eu dei muita informação, até porque tem um perfil de técnico muito diferente aqui. Eu aguardo as respostas, que eu acho que nas respostas a gente vai conduzir melhor
e dá para direcionar melhor. Obrigado a todos que ficaram na sala. Espero ter contribuído. Diego, obrigado pela excelente apresentação. Eu já conheço há muitos anos e sei da quantidade de conteúdo que você tem para compartilhar e da qualidade do teu trabalho. Parabéns. Obrigado, Leozinho. Aguardo as perguntas.